Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre a melhor partida do Campeonato Brasileiro. Internacional 1, Flamengo 1. A mídia exaltou essa partida, os dois times foram bem ofensivos, tanto o Flamengo como o Internacional, e faltou um pouquinho de sorte pro Flamengo ter matado essa partida no primeiro tempo. O Flamengo perdeu muitas oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo, o Internacional foi um pouco mais agressivo e conseguiu um empate aos 45 do segundo tempo. Faltou um pouquinho de sorte pro Mengão levar a vitória dessa partida. O Felipe Luiz conseguindo fazer o Flamengo ficar bem ofensivo, indo pro ataque, buscando o resultado. Vamos analisar a imprensa falando sobre isso, mas faz o seguinte, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva e ative aqui o sino das notificações. Deixa os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos analisar então a imprensa falando sobre essa partida, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. O seu curso e acabou, Mauro. Olha, o primeiro turno. Olha só. Finalmente acabou o primeiro turno. Você ainda lembra com esse empate quem é que foi o campeão do primeiro turno? Não, lembro sim. Ninguém deu mais bola para isso, né? O Jornal Lance que costuma dar um troféu, né? Tradicionalmente, já há muitos anos aí para quem ganha o primeiro turno. E ficou para o Botafogo, porque o Flamengo precisaria ganhar por 2 gols de diferença, para empataria em número de pontos. 41, acho que na época e tal, mas enfim, naquele momento. E o Flamengo, como empatou esse jogo, jogo muito bom, então o Botafogo foi o campeão do primeiro turno. Então, para quem também, o Zupac falou que não é supersticioso e tal, mas muita gente é. O Birner é. Então, de 18 campeonatos de pontos corridos do jeito que é agora com o número de times, só 6 vezes quem ganhou o primeiro turno não ganhou o campeonato. Então, o Botafogo já está num ponto aí mais positivo. Agora, esse jogo aí muito bom, acaba sendo definido primeiro por esse pênalti, né? Não foi muito questionado, não. No início ficou ali, bateu na mão, não bateu no braço do Thiago Maia e tal, mas foi no braço mesmo. E o Flamengo saiu na frente, 1-0 de novo. Ele assumiu a responsabilidade de bater o pênalti. Lembre-se que o Jéssico está aí como capitão, né? O Flamengo deu uma mesclada. Poupou o Gabigol, por exemplo. Deu um susto ontem. Tirou o Gabigol, mas deixou o Bruno Henrique, botou o Gerson, enfim. Também tem uma decisão no domingo, estava correndo um risco também de perder alguém para essa decisão, mas enfim. Teve uma chance no segundo tempo de fazer 2-0, mas no final foi o Inter que empatou e que deu um aperto para fazer 2-1, um aperto maior. Mas antes disso, teve sim o Flamengo a chance de fazer 2-0, assim, muitas finalizações, isso muitas Flamengo, finalizações né? dos dois lados. Tem finalizado muitas vezes e demorado para conseguir fazer um gol, assim. Acho que até um ponto de atenção pensando na final da Copa do Brasil, porque o Gabriel não jogou a partida de ontem, né? Não começou a partida de ontem, mas o Flamengo, desde a lesão do Pedro, ele precisa de muitas finalizações para chegar ao gol. Então, ontem, de novo, poderia ter resolvido com 2-0 e acaba tomando um empate no final. Eu não gosto disso aí contra o Thiago Maia, não, coitado, olha lá. Cometeu o terceiro pênalti seguido, realmente é ruim, né, para quem joga ali de volante e tal, porque ele veio numa fase até boa de fazer gols, de dar assistência. Este foi o gol perdido, que podia ter decidido o jogo a favor do Flamengo. Realmente a chance foi muito boa. Mas o Inter também teve lá a sua chance. A do Inter, a primeira começou com menos de 1 minuto de jogo e tal. O Inter podia ter saído na frente, o Varela tirou uma bola quase que da linha. Eu acho que foi um resultado, assim, justo pelo que os dois times mostraram. O Flamengo teve um pouco mais de posse de bola. O Inter em casa finalizou um pouco mais, não muitas vezes mais, mas finalizou mais vezes. E aí sai o gol, ó. Olha o passe que recebe o Ener Valencia, que estava, né, precisando fazer um gol decisivo, assim, para cair de novo nas graças da torcida. O Flamengo perde essa bola ali. Ele vinha jogando bem, aí perde a bola. Ó, que passe e que... Foi o Wanderson, né? É curioso porque tanto o Ener quanto o Wanderson estavam precisando de uma moral. Os dois estavam precisando de uma moral. E agora, depois do gol, a gente vai ver aí mais lances até do Inter lá. Que aí o Inter, né, na reta final, tentou dar aquele aperto. O Flamengo, claro, queria vencer para encostar um pouco mais, para ainda... Eu não digo para tentar pensar no título. O Flamengo tem que tentar ficar ali no G4, né?
cada vez mais fortalecido, o jogo de ontem, né? E com esse empate, eu acho que ele dá muito a dinâmica do que vai ser a briga do Flamengo. O Internacional foi chegando, faltava esse jogo. Se o Inter tivesse vencido, passaria o Flamengo na tabela. E eu acho que esse empate, ele mostra muito onde o Flamengo está nivelado agora nesse Campeonato Brasileiro, né? A expectativa não era essa, mas o Flamengo agora briga pelo G4 aí, ó. A gente está vendo até isso, 55 pontos, 16 vitórias. Né? Agora, pelo menos, temos quase todo mundo ali nessa tabela inicial aí, só o Atlético Mineiro não, mas todo mundo com 31 jogos, então a gente já consegue ver a diferença real, né? O Flamengo está, já que estamos falando do jogo do Flamengo, está a 9 pontos. O Atlético Mineiro, o jogo atrasado é contra o Atlético Paranaense, ainda sem data, porque o Galo está em 3 competições, né? Exato. E aí, assim, a diferença do Flamengo é por isso que você diz, né? Agora é pensar mesmo em tentar se garantir ali no G4, porque já ficou a 9 pontos, já não dá mais para ficar com essa história, vão tentar o título e tal, né? Fortaleza já está à frente dele e Palmeiras e Botafogo é que estão ali, né, nessa briga. Eu acho que o Flamengo agora é isso aí, se manter no G4, obviamente tentando ganhar ainda a Copa do Brasil para já garantir as competições do ano que vem. E como isso vai acontecer antes de acabar o campeonato, aí a gente vai ver qual vai ser o comportamento do Flamengo caso não ganhe. Sim. Né? Caso não ganhe. Ou caso ganhe. Então aí podemos tirar o pé, porque aí já estamos na... A vaga está garantida. Exato. Aí podemos fazer, quem sabe, Felipe, fazer novos testes, etc e tal. Não sei. Eu acho que a ideia é ficar pelo menos no G4, né? Independentemente de ganhar ou não a Copa do Brasil. Você falou em novos testes, eu lembrei do que eu vi ontem de pós-jogo, a torcida criticando o Everton Araújo, né? E assim, realmente ele comete um erro, ele comete uma falha, mas é um jovem com muito potencial e pensando nesses testes, pensando numa temporada seguinte, acho que tem que se ter muito, muito cuidado. E aí eu digo o torcedor mesmo com como maneja, às vezes, certas críticas, né? Porque, tudo bem, é um erro grave, é um erro que o Felipe provavelmente vai tentar ajustar, mas também não é um erro ele não estava mal no jogo, que né? Ele é um jogador para se jogar fora. Porque o Flamengo já fez isso com alguns. Não, ele já foi utilizado e bem utilizado pelo Tite quando ele entrou. Com o Tite ele também não foi mal. Ontem também ele não estava mal. Agora, é um erro, acontece. Ele foi tentar uma bola que ele se enrolou, perdeu a bola e o Patrick, até o Alan Patrick rouba a bola dele, aciona o Wanderson, que aciona o Ené Valencia. Aí é óbvio que isso fica marcado. É a história do Andreas Pereira lá, claro que era muito mais grave e tal. Você perde uma bola num jogo, gente, não adianta. Mas é um bom exemplo, porque é um jogador que saiu do Flamengo de uma maneira como se não prestasse para jogar bola na seleção, né? e é um excelente jogador. Está na seleção, inclusive na seleção brasileira. Então, assim, não dá para pagar. E este é muito mais jovem ainda, é o que você falou. Agora, fica marcado, acaba, o torcedor fica irritado. Claro, o torcedor do Flamengo queria ganhar para continuar sonhando com o título, para ganhar de mais gols, ainda falar, ganhamos primeiro turno, queria tudo isso. Aí vai tudo na conta dele, mas não foi só isso. Eu acho que o gol perdido também é grave. Mas quem perdeu o gol? O Alcaraz, que tinha feito o gol do pênalti. Marcou de pênalti. Aí você, entendeu? Você tinha um crédito ali, mas 2-0 matava o jogo. E 2-0 dava o título do primeiro turno, que não vale nada. Isso é simbólico. Mas o Flamengo sairia do jeito que queria e tal. Aconteceu, não fez o gol e acabou tomando. Eu acho que esse menino é muito bom. E o que acaba acontecendo é isso. Se a torcida pega muito no pé, aí o Flamengo vai cedê-lo para um outro clube e ele vai ter que crescer em outro lugar, sendo que ele pode ainda assim ser muito útil ao próprio Flamengo. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Roger para a gente arrematar aqui esse assunto, porque hoje é noite de Sul-Americana, hoje o Corinthians tenta uma vaga na finalíssima. A situação do Corinthians no Brasileiro é complicadíssima, mas na Sul-Americana tem partida entre Internacional e Flamengo. Penso que pelo que a gente produziu, o sentimento da arquibancada hoje deve ter sido muito parecido com o do vestiário, né? Que a gente fez um grande jogo, competiu até o final, foi resiliente, organizado. Fez na minha opinião, o melhor jogo do ano de 2 equipes brasileiras. No começo da partida, a hora que o árbitro veio me advertir no banco ali, eu falei que ele estava escolhendo um critério perigoso, né, que poderia sair do controle facilmente, né, de deixar o jogo correr, mas ele avisou aos capitães justamente que ia ter esse critério. E ele se manteve do começo ao final, né, com erros e acertos, mas penso que também a qualidade e a velocidade do jogo ela teve associada a esse critério. Tá aí, elogiando o Mauro, dizendo que foi um dos melhores jogos. Você concorda?
Não, o jogo foi muito bom. Não sei se foi o melhor jogo do Brasileirão, como ele diz, mas foi um jogo, sim, muito bom, porque a gente gosta, né? 15, 16 finalizações de um lado, 12, 13, 14 do outro. É jogo corrido, muita gente boa de bola em campo. Então, assim, é gostoso. Mesmo quem não torce para um ou para outro, quem torce fica mais tenso, fica ali bravo e tal, mas quem não torce, você vê um espetáculo legal. Não foi assim, vamos jogar de qualquer jeito. Não, os dois querendo ganhar. E quando os jogos são assim, eu acho que o Roger tem razão. O jogo fica bom. Foi um ótimo jogo. Para ser o melhor, teria que puxar na memória os grandes jogos que aconteceram. O campeonato tá cheio de jogo. Tá com muitos, né? Estamos na reta final, então tivemos grandes jogos. Talvez o Inter tenha feito já um outro grande jogo, e o próprio Flamengo também um outro melhor. Mas entre eles foi um ótimo jogo e até podia ser 2-2, para ser 1-1, para ter... Né? A gente gosta muito de jogos, apesar de que esses dias eu falei que ia ser 0-0 aqui, acharam assim, a gente nunca deu um palpite de jogo 0-0, né? 0-0 é o segundo placar que mais acontece em jogos de futebol pelo mundo. O primeiro é 1-0. A gente dá pouco 1-0 aqui também. Não, 1-0 a gente até fala bastante. 1-0 a gente até Agora, fala. 0-0 é o segundo. Isso estatisticamente no mundo inteiro. Levantar, não é só no Brasil, o Campeonato Brasileiro. E é difícil. Você viu que acho que eu dei 0-0 pro Botafogo, né? Antes tivesse sido 0-0, acabou perdendo de 3. E 0-0 é difícil a gente dar, porque a gente gosta de futebol, a gente quer gols. Então, dificilmente a gente fala, vai ser 0-0. Mas é o segundo placar que mais acontece, então... Ontem podia ter sido 2-2, 3-3 não sei, mas um 2-2 e tal, seria maravilhoso. Jogo bom, Flamengo agora, como você disse, vai estacionar ali, eu imagino, na cabeça, pensando no G4 e, obviamente, a final agora, né, contra o Atlético ainda para a Copa do Brasil. Não sei se seria a salvação do ano, mas é o mínimo que o torcedor espera, é um título grande, né, para o Flamengo, que esse ano só ganhou um Campeonato Carioca, na verdade, dos 2 últimos anos. Boa, presidente. Olha quem... E olha só, na tarde dessa quinta-feira saiu uma informação, Vene Casagrande falando sobre uma possível negociação do Grupo City, tentando contratar o goleiro Hugo Souza, que está lá no Corinthians, que inclusive sofreu um transfer ban por causa das negociações aí com o jogador Balbuena. Não pagou o Balbuena, sofreu transfer ban e pode se complicar aí nessa negociação até mesmo com o Hugo Souza. Vamos analisar nesse momento. 31 de outubro, quinta-feira, a FIFA puniu o Corinthians com transfer ban após dívida aí de pouco mais de 6 milhões de reais em relação ao Balbuena, ex-zagueiro da equipe. O time paulista, portanto, não pode contratar jogadores até o início de 2026. E o Hugo Souza tem chance aí de voltar ao Flamengo a partir da próxima temporada. Para quem não sabe, o Hugo Souza está emprestado ao Corinthians até o fim desse ano e o Corinthians pode exercer a opção de compra dele no valor de 800 mil euros até o dia 30 de novembro. Com isso, 30 dias. E o Corinthians está enrolando já um tempão. Já poderia ter feito a aquisição do Hugo Souza de maneira à vista, tendo em vista que 800 mil euros, para quem não sabe, é um valor irrisório no futebol. 800 mil euros, qualquer clube, entre aspas, grande, tal como é o Corinthians, embora esteja devendo muita gente, mas 800 mil euros é um valor pequeno para um clube comprar um jogador do nível do Hugo Souza à vista. Ou seja, o Flamengo havia facilitado e muito a vida do Corinthians, mas o Corinthians ficou enrolando, não efetuou a compra. E com isso está impossibilitado de efetuar a compra agora do Hugo Souza. O Hugo Souza continua emprestado. E nos últimos dias teve gente entrando em contato com o Flamengo, demonstrando interesse em Hugo Souza. Sabe quem é? Eu apurei. É o Grupo City. É isso mesmo, que tem vários clubes nesse grupo, obviamente. Um deles é o Bahia, mas eu não tenho informação para qual clube seria a contratação dele, se seria para o Bahia, se seria, enfim, para outro clube. Obviamente não seria para o Manchester City, que é o principal clube desse grupo, mas eles têm clube na Bélgica, enfim. Mas o Grupo City está sim interessado em Hugo Souza e pode ser o futuro dele. O Corinthians tem até o dia 30 de novembro para conseguir a contratação de Hugo Souza, para se resolver junto à FIFA, e o Flamengo nada pode fazer. Eu conversei com uma pessoa lá do Flamengo e essa pessoa falou muito franco comigo. Beleza,
a gente tem que esperar o Corinthians. Querendo ou não, o Corinthians tem até o dia 30 de novembro. E por isso ninguém pode, entre aspas, fazer uma proposta agora. Ah, mas beleza, a proposta tem que ser no valor de 800 mil euros. Não, o Flamengo pode pedir mais. É porque esse valor está pré-estabelecido num contrato de empréstimo ao Corinthians. Como o Hugo Souza se valorizou, está muito valorizado no mercado, obviamente, o Flamengo pode pedir mais. E lembrando, esse valor do Hugo Souza é por 60% do Hugo Souza. O Flamengo manteria 40% dele. Então, é claro que o Flamengo vai pedir um valor maior caso negocie o Hugo Souza com outro clube. Mas antes, tem que esperar até o dia 30 de novembro, que é quando acaba o valor, a opção de compra do Corinthians para comprar Hugo Souza. Mas Grupo City seria uma boa para o Flamengo vender o Hugo Souza? É isso aí, nação, tá? Então uma informação muito importante referente ao Hugo Souza, né? O Corinthians pode se complicar de vez aí depois dessa transfer ban por causa da dívida com o Balbuena. E uma informação muito importante agora no final dessa tarde é o seguinte: o jogador Alexandro e o Davi Luiz treinaram normalmente hoje juntamente com o elenco do Flamengo. Lembrando que o Flamengo está em preparação para a partida deste domingo contra o Atlético Mineiro, a final, grande final da Copa do Brasil, a primeira partida no Rio de Janeiro. Então o Flamengo precisa fazer o seu dever de casa e esses dois jogadores estarão presentes aí para poder compor o elenco do Flamengo. Na última partida, o jogador Alexandre não participou, né? Estava em recuperação, e o Ayrton Lucas assumiu a titularidade na última partida contra o Internacional. Agora teremos provavelmente a volta do jogador Alexandre, né? O lateral foi desfalque contra o Juventude e contra o Internacional devido a um desconforto na coxa, enquanto Davi Luiz esteve de fora pelo duelo somente no Beira-Rio contra o Internacional. O Gerson também, que era a dúvida do Flamengo, ele fez um exame, né? Inclusive, ele demonstrou muito cansaço após o apito final na partida contra o Internacional, e muitos comentaristas, muitos jornalistas falaram até mesmo sobre uma possível lesão na coxa, mas o Flamengo levou o jogador, fez o exame que devia ser feito e não constatou nenhum tipo de lesão. Então o jogador nesse momento está apto para estar na final da Copa do Brasil. Tá bom, nação? Por enquanto essas são as últimas informações do Flamengo. Fica ligado no nosso canal, assim que a gente tiver mais notícias e informações, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.